Acabou! Botafogo classificado, Atlético Madrid eliminado. Acabou! É o primeiro europeu eliminado? Yes, sir! O primeiro de vários? Porque vão ter vários Vão ter eliminados. vários, O vão ter ponto mais vários. tarde. Vamos! Assim, triste. Deixa o Chelsea não se ligar com esperança aí pra tu ver. Eu tô fechado com uma esperança. Olha a esperança ganha do Chelsea, mano. É, triste. Vai... Não, se eu- Acabou a invencibilidade do Brasil, né? Mas se rolar um empate. Empate Esperança. Empate do quê? O Esperança. Chelsea tá em segundo agora. Se rolar empate, passa Por o quê? Chelsea. Mesmo ponto, não? Mas aí tem os GoPro, Isso, mas o cartão amarelo, Esperança perdeu de, cartão vermelho, cartão perdeu de vermelho. menos do Flamengo do que o... Tudo bem, mas o Não, perdeu mesma de coisa, igual, né? perdeu de 2-0, dois. perdeu de dois. Perdeu de igual e o Chelsea fez. GoPro, O já foi. Chelsea é o UEFA, né? O Esperança não, então ele passa. Não, mas a galera fala muito do confronto direto, são vários critérios de desempate. É confronto direto, depois é saldo de gol, depois é gols pró, depois é cartões vermelhos e depois é amarelo, se eu não tô enganado. Caraca, essa é a muito, sequência. é muito doido esses... É muita coisa. Tem E que depois botar- tem sorteio. Se tiver tudo isso igual, Caralho, sorteia. tem que botar o chat GPT pra ver, né? Fazer quem que passa, quem que não passa, né? Mas, pô, triste, vai. Botafogo não merecer perder, não merecer ganhar também, mas não merecer perder. Não, sei lá, eu não sei se não merecer perder não, viu? É? É, eu acho que assim, primeiro tempo bom pra caramba do Botafogo. Não deixou, o Atlético de Madrid não fez nada. Segundo tempo, a maior parte do segundo tempo também não. O Atlético de Madrid Mas fraquíssimo. no final baixou a no guarda, final, acho né? que baixou a guarda demais o Botafogo. Eu E acho aí que o Renato Paiva, né? No final também um pouco daquela de dever cumprido, vai. É, Porque, é. tipo, foda-se, independente do que acontecer que estamos classificados, Porque- é. fizemos o impossível. Porque o Botafogo, ele fez por onde pra ganhar esse empate aí total. Primeiro tempo, o Botafogo teve o contra-ataque pra caramba e poderia ter feito gol e não conseguiu fazer. O Black fez grandes defesas também, o John não fez muito. Só que aí, porra, começou a dar demais o jogo pro Atlético de Madrid. Pô, óbvio que o Atlético de Madrid ia, né, tentar sufocar e tal. Mas se segurou. Pra quem acha que segurou. o jogo é feito só do segundo tempo, rapaziada, o primeiro tempo o Botafogo jogou muito mais do que o É. Atlético de Madrid. E fora, assim, até os últimos 5 minutos mais dos acréscimos, senti um trabalho do John na partida. Não, pois é, foi só esse final aí. Mas o Botafogo, né, poderia ter Mas, feito ô, um Ash, pouco melhor. Só uma coisa que eu queria falar isso aí, Odal, porque assim, eu não sei vocês, mas frustrante, né? Um Atlético de Madrid fraquíssimo. Fraquíssimo Atlético Não de é Madrid. decepcionante. Pra Sim. mim, assim, beleza, a gente sabe que os jogadores têm qualidade, o Julian Alves mostrou que joga muito bem, mas assim, cara, um futebolzinho muito burocrático Muito pra quem tinha que burocrático. fazer 3 gols. Não é que tinha que ganhar o jogo, Eu era creio, 3 eu gols. creio. Eu Então creio. assim, os caras sentiram pro Botafogo, né, que já provocaram, brincaram no início do jogo, mas assim, não conseguiram fazer nada. O Sorlote falou, Estavam não procurando ganhou nada. pênalti o tempo O inteiro. Gabriel deu se nada. jogando, Então, assim- Esse Sorlote é bagre, né? Desculpa, gente. Sorlote. Esse não, é definição de bagre. mas depois da entrevista, cara. O cara falou que eu ia assim, mal tranquilo. Não, vamos buscar os 3 gols e não sei o que e tal, teu cu. Porque Muito assim, a ruim. gente sabe também, muitas vezes o Atlético de Madrid já teve que atacar pra ganhar o jogo e eles conseguiram fazer muito abafa. Contra o Manchester City nas oitavas, eu acho, de uma Champions League. Ele foi muito bem, pressionou, ficou até 0x0, mas pressionou pra caramba, foi atrás do resultado. Hoje, conseguiu uma bolinha ou outra ali, o John não teve que fazer nenhum milagre. Não, Nenhum milagre. nada. O Botafogo só sofreu depois que tomou o gol, porque aí sentiu um pouco o gol. Sentiu. Mas Aí ainda já assim, tinha acabado o jogo, né? muito decepcionante, muito frustrado. Esperava muito mais do Atlético de Madrid. E não é que, sai esperando que jogasse pra caralho. Não, mas esperava mais volume, esperava dar mais trabalho. óbvio. E o Botafogo, diferente contra o PSG, que tava super concentrado, super ligado, fechando todos os movimentos. Cara, com esse jogo contra o Atlético de Madrid, cara, teve momentos que o Botafogo conseguiu contra-atacar, podia ter feito gols em contra-ataque, o meio de campo todo muito aberto, Atlético de Madrid meio em choque, assim. Enfim, decepcionante esse Atlético de Madrid aí. Tem nada disso tudo não, tá? Não. Tem nada. Eu acho que o 1x0 até foi justo, sinceramente, pelo... Foi justo. né? Foi justo. Porque no final foi... E a eliminação do virou, Atlético de Madrid foi justo também, né? E assim, outra coisa, muito pobre, só jogar bolinha na área, dá? Muito. Eu acho que poderia ter sido 1x1 tranquilamente esse jogo aí. 0 a Não, 0. podia, eu também acho que podia, mas o Botafogo realmente foi mal no De final. qualquer jeito, o que tem que salientar é a atuação histórica do Botafogo. Se a gente voltar pra novembro, dezembro ali, que a gente tava fazendo sorteio aqui, quem ia cravar que a gente estaria frustrado do Botafogo não passar em primeiro? O Botafogo era um dos poucos clubes que tava eliminado já. Não, Sabe qual é? e a Por causa do grupo. A sensação é essa, é tipo,
Cara, como o Botafogo não passou em primeiro. Essa é a sensação. Essa é a sensação, Não é a é. sensação de, o Atlético de Madrid Esse é o poderia ter resumo, passado. não, esse é o resumo. Porque, assim, o Botafogo que trouxe esse contraste pra gente. Mas cara. agora, né, vendo aí pelas tabelas, a gente vai analisar isso no Várzea. O Várzea vai mais tarde, galera. Vai Isso. tipo 7, 8 horas, aí, 7, É, 8 o horas. Várzea vai entre 7 e 7h45. Vai, tipo, acabar o Várzea, a gente vai começar o react do Palmeiras. Isso. Se o Palmeiras passa em primeiro, o que é o esperado, sinceramente, vai dar Palmeiras e Botafogo nas oitavas. Jogaço. Então a gente tem um brasileiro nas quartas já garantido. Sim. Se isso acontecer. Se não acontecer isso, tá? Se o Palmeiras não ganhar, na verdade, se o Palmeiras perder. Mas peraí, se o Palmeiras perder e o Porto ganhar de muito, o Porto que passa? Então, eu acho bom o Palmeiras ganhar, tá? Porque o empate garante o Palmeiras em primeiro. E aí vai pegar o Botafogo igual. Né? Então, o Palmeiras só não pega o Botafogo para o PSG se perder do Atlético de Madrid e o Porto empatar ou perder, é isso? Agora eu já me perdi em já- tudo aí do que foi você isso falou aí, aí. É isso. Bom, deve dar Palmeiras e Botafogo. Muito provável dar Palmeiras e Botafogo no próximo. Vamos ver, no final do dia a gente vai ter certeza. Porque senão, o Botafogo pegaria quem se passasse em primeiro? Pegaria o Inter Miami, é isso? Isso. Porra, era muito melhor o Botafogo, Aham. hein? Botafogo passasse E ia pro lado da chave. Tem a questão do lado da aham. chave. O lado da chave esquerda, acho que é o esquerdo. Eu não sei esquerda direito. Mas acho que é o lado esquerdo. É mais difícil, que é o lado que vai agora o Botafogo, o PSG vai pro lado direito, que é o lado que já tá o Mengão. Aham. Que é o lado considerado mais fácil, apesar de ter Real Madrid. Mas os outros times são mais acessíveis. O Real Madrid pegaria só numa esse Real eventual Madrid também meia semifinal. boca aí. Não, mas pegaria numa semifinal aí se o Flamengo. Eu pensava um jogo a chegasse. jogo, né, gente? Vamos ver quem. Vamos ver jogo a jogo. No momento, o Flamengo vai pegar Sandalinha da humildade. o Benfica ou Ou Boca. Então, tá bom bom. pro Flamengo também. Se você Tá for bom. considerar que poderia ter. Todo mundo tá considerando que o Flamengo ia pegar o Bayern agora. Sim. Sabe qual é? Não é Não o vai. caso. Não, é o caso cravado já, tá, gente? Cravado. Já tá cravado isso. Maravilhoso. Bom. Então daqui a pouco a gente Agora, volta, gente. se você mamar pro Benfica, nós vamos ter que te zoar. Não, claro. Tem que ser zoado, pô. Óbvio. Tá. Não só pode, pra né? deixar Óbvio, alinhado. humilhação, Ó, vai ser aliado. vexame. Não, Calma. aliado. Vai ser aliado. vexame. Vergonha. Vai ser vexame. Vergonha. Vai ser vexame. Não, você No achincalhou tamanho- os português. Olha o Claro, tamanho é dos a times vergonha. na história do futebol, velho. É vexame, Tudo bem, pô. cara, mas não é vexame, É vexame. é lamentável. É vexame. É lamentável. Perfeito. É lamentável.